Tranquilo, tranquilo. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade à aula de geometria espacial. Assunto que é muito recorrente em concurso e no Enem, tá? Então, quem vai fazer vestibular, quem vai fazer concurso, tem que dominar muita geometria espacial. Então, vamos que vamos. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Quem já está também, a frequência já está liberada, o chat já está liberado. Então, é só a gente assistir a aula e... Deixa eu pegar aqui. Presente, meu amigo já colocou presente. Deixa eu ver onde é que eu mudo para mensagem. Pronto. Estou aqui com as mensagens porque fica melhor de acompanhar o que vocês colocam, tá bom? Boa noite para todos. Vamos começar. Geometria espacial, semana passada eu já falei sobre isso, assim que a gente terminou de corrigir o simulado. Então, prisma. Eu disse a vocês que prisma, gente, é toda figura. Eu disse isso para você, mas a gente vai repetir aqui. Deixa eu só liberar a canetinha, pronto. Eu disse, olha, o que é um prisma? Prisma é toda figura 3D, tridimensional, ou seja, que tem comprimento, que tem largura, que tem altura, que a base superior, o teto, é igual à base inferior, o piso. Observação. Prisma não pode ter curvas, tá? Todas as linhas que vocês estão vendo aí na tela, que são chamadas de arestas, todas essas linhas devem ser retas, não pode ter curvas. É isso que define um prisma, tá bom? Então, aproveitando, semana passada a gente já falou, mas eu vou falar rapidinho para a gente adiantar o assunto. Só lembrando, José Altamir, que cada pontinho imaginário desse é chamado de vértice. Ó, cada pontinho desse é um vértice, tá? Vamos lá. Lembrando mais. Cada tracinho, cada linha imaginária, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Cada tracinho desse aqui é uma aresta. Então tem que lembrar disso. As linhas que a gente vê são as arestas. Os pontinhos que vocês estão vendo são os vértices. E as paredes, os pisos, são as faces. Figura espacial não tem lado. Ela tem faces, arestas e vértices. Cara, olha para a parede, olha para o quarto que vocês estão agora. Vocês estão agora, muito provavelmente, dentro de um prisma quadrangular, que são os nossos quartos. Muito provavelmente, o quarto de vocês ele é um prisma onde a base, o piso, é um retângulo. E esse prisma é chamado de prisma retangular, prisma quadrangular, muito conhecido também como paralelepípedo, tá bom? Então, continuando, isso foi visto semana passada. Tem vários modelos de prismas aqui, são os mais comuns, os paralelepípedos e o cubo. É muito comum. Paralelepípedo, gente, como o nome já diz, lembra um paralé, lembra uma caixa de chocolate, lembra um tijolo. Então, esse é muito comum. A gente chegar e, do nada, encontrar uma figura parecida com essa que eu acabei de desenhar de azul. No paralelepípedo, geralmente, gente, eu vou falar de novo, geralmente, o comprimento, a largura e a altura são diferentes. São valores diferentes, tá? Já o cubo, gente, é um bosó, é um dado. Aquele dadinho que a gente joga, fica brincando. Então, a diferença do cubo para o paralelepípedo é porque enquanto o paralelepípedo ele é feito de retângulos, escutem bem, o cubo ele é feito de quadrados. Então, por exemplo, tá? Enquanto o paralelepípedo tem um comprimento, uma largura e uma altura que são diferentes, lembra de um bloco, lembra de um tijolo. O comprimento, a largura e uma altura que geralmente são diferentes. O cubo, o comprimento, a largura e a altura são sempre iguais. Tá bom? Continuando, aí eu dei as fórmulas, quem não estava na aula da semana passada, anota essas fórmulas aí. Eu dei as fórmulas do paralelepípedo. Quando se fala em paralelepípedo, nós temos que lembrar dessas quatro fórmulas. Diagonal da base, eu expliquei o que era. Diagonal do paralelepípedo, área total e o volume. Quem não está anotando, pode tirar um print.
O que é a diagonal da base? Diagonal da base é a distância que sai de um vértice a outro, cruzando o meio do piso. Essa linha vermelha que eu fiz é a diagonal da base, tá? Oi, Kelly, boa noite. O que é a diagonal do paralelepípedo? Diagonal do paralelepípedo é o segmento de reta, é a distância que sai de um vértice superior a um vértice inferior por dentro da sala. Essa linha azul. Imagina você dentro do seu quarto agora. Eu quero que você olhe para o canto superior do teto, aquela pontinha lá em cima, e aqui embaixo, no chão. Imagine uma teia da aranha, ó, imagine um Homem-Aranha lançando uma teia da aranha de lá para o chão. Uau, essa linha, essa teia da aranha que está passando aqui do meu lado é a diagonal do paralelepípedo, tá bom? Aí a área é fácil demais. Se eu, por exemplo, eu quero cobrir todo o meu quarto de papel. Papel parede, está na moda. Eu quero forrar o piso, eu quero forrar as paredes, eu quero forrar o teto. Isso seria a área da figura. E eu quero fazer uma piscina no meu quarto, eu quero encher o meu quarto de água, isso seria o volume. Então, tem 4 fórmulas aí. Legal? Continuando, isso já foi visto semana passada, eu estou revisando rápido, tem 8 dias quase, né? Foi quinta-feira. Quarta-feira passada vocês tiveram aula de português. E hoje nós estamos com matemática. O cubo também tem 4 fórmulas, gente. O cubo também tem 4 fórmulas. Tem as mesmas fórmulas, só que muda, tá? Tem os mesmos significados. O cubo tem a fórmula da diagonal da base, que é a raiz de 2. A fórmula da diagonal do cubo, que é a raiz de 3. Área total, que é 6A ao quadrado. E o volume, que é A ao cubo. 4 fórmulas para o cubo, 4 fórmulas para o paralelepípedo. Show de bola? Belezinha? Podemos continuar? Então vamos avançando. Bom, só que nem todo prisma, a base dele vai ser um quadrado ou um retângulo. Ó, tem prisma, vou tentar desenhar aqui para vocês. Ó. Tem prisma que a base é um triângulo, tá? Tem prisma que a base é um triângulo. Ele é chamado de prisma triangular. Tem prisma que a base dele é um hexágono. Vou tentar desenhar, gente. Eu estou desenhando em cima de uma tela. Não é a mesma coisa de estar desenhando num quadro ou numa folha de papel. Ixi, horrível. Deixa eu apagar isso aqui. Espera aí. Eu vou fazer na mão aqui, ó. Ó. Toma. Isso. Eu disse a vocês que tem prismas que as bases são triângulos, tem prismas que as bases são hexágonos. Olha esse prisma que eu estou desenhando aqui para vocês, ó. Ó, menino, olha que eu nem fiz arquitetura. Hein? Dá para ver, né, que eu não fiz arquitetura. Então, por exemplo, esse prisma que vocês estão vendo aqui, a base dele é um hexágono. Esse prisma é chamado de prisma hexagonal. Já esse prisma é chamado de prisma triangular, porque o nome do prisma depende da base dele. Se a base é um hexágono, prisma hexagonal. Se a base é um pentágono, gente, pentágono tem o desenho, né, ó. Isso aqui é um pentágono. Penta, 5 lados. Hexa, 6 lados, ok? Então, o nome depende da quantidade de lados que tem. E aí eu quero lembrar vocês que o prisma ele não tem necessariamente 4 lados, mas são os mais comuns, são os mais famosos. Os prismas que vocês viram aqui atrás, o cubo e o paralelepípedo, são os mais comuns, tá? Mas pode aparecer um prisma com a base sendo um triângulo, pode aparecer um prisma com a base sendo, né, um hexágono. Então, se for um triângulo, eu dei umas fórmulas aqui. Por favor, anotem isso aí, tá bom? Por exemplo, se a base do prisma for um triângulo, né? Você vai ter que calcular, por exemplo, a área de um triângulo. Para calcular a área de um triângulo equilátero, você vai usar essa fórmula. Se os 3 lados do triângulo forem iguais. Se forem iguais. Se você precisar, por exemplo, calcular essa altura do triângulo aqui, ó,
Você já vai fazer o quê? Você já vai usar a fórmula da altura, que é a raiz de 3 sobre 2. No hexágono, se o prisma tiver esta base aqui, que a gente chama de base hexagonal, aí quando é que você precisa calcular a área da base? Você precisa calcular a área da base quando ele pedir o volume. Vocês vão ver no próximo slide. Então, por exemplo, se o prisma tiver a base e a base dele for um hexágono, vocês vão ter que usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula que vocês estão vendo, ela é usada para calcular a área da base de um prisma quando a base é um hexágono, certo? Então, show de bola. E, professor, o que é apótima? Que o senhor colocou a palavra apótima aqui. Gente, é o seguinte, toda figura tem um centro. Aqui, ó, o centro da figura. Se eu pedir para qualquer pessoa calcular a distância do centro até a lateral, isso aqui que eu acabei de fazer, ó, a distância do centro até a lateral, isso aqui é chamado de apótima, tá? A questão está chamando de M, mas você pode chamar de AP, tá? Apótima. Então, o apótima é a distância do centro da figura até a metade do lado oposto. Presta atenção, até a metade do lado oposto. Quando eu falo distância, automaticamente tem que ter um ângulo de 90 graus, tá? A distância é sempre perpendicular, a menor distância. Okay? Outra coisa que vocês precisam lembrar. Só existe apótima quando a figura tem todos os lados iguais. Se a figura não tiver os lados iguais, não tem apótima. Então, nem adianta assim, estressar, não adianta. Só tem apótima quando a figura tem todos os lados iguais. Show? Podem tirar o print, tá bom? Eu botei, deixa eu ver. Eu não botei, vou falar aqui. Eu quero fazer uma observação. Deixa eu ver se eu falei aqui na frente. Falei não. Falei não, falei não. Vou colocar aqui. O VAR, coloquei, cara. Já tava, ó, eu doido procurando. Eu lembro que eu tinha colocado isso aqui. O volume de qualquer pirâmide, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Então, pirâmide não, falei errado. O volume de qualquer prisma. Então, toda vez que alguém pedir para você calcular o volume de um prisma, se for um cubo, você vai usar a fórmula A ao cubo. Se for um paralelepípedo, você vai usar a fórmula ABC, vezes B, vezes C. Mas de forma geral, escutem bem, de forma geral, qualquer prisma, seja ele um prisma triangular, hexagonal, pentagonal, qualquer prisma, quando alguém pede para calcular o volume, volume é a área da base vezes a altura. Lembre disso. Por exemplo, alguém chega para você e diz, olha, eu quero que você calcule o volume de água que pega nesta piscina. Você olha para a piscina, se a base for um retângulo, você vai calcular a área do retângulo, que é comprimento vezes largura, e multiplica pela altura, que é o tal do ABC, tá bom? Qualquer figura você pode calcular o volume desse jeito, desde que ela seja um prisma, desde que a parte de cima dela seja plana, ok, galera? Então, avançando agora. Continuando. Próximo tópico, a gente vai falar agora de pirâmides, tá? Então, pirâmide é uma coisa que cai muito? Depende do concurso que você vai fazer, tá? Não é uma coisa que cai muito, não. Principalmente vestibulares, cai bem menos. Concurso, eu priorizo prismas, cones, cilindros e esferas. Mas vamos ver pirâmide, sim. Então, olha só, pirâmide, vem essa palavra todo mundo conhece, porque a gente aprendeu pirâmide lembrando do Egito. Eu acredito que todo mundo, quando fala em pirâmide, já lembra do Egito. E sim, pirâmide é uma figura que ela termina com uma pontinha aqui em cima. Então, ela tem uma diferença de prisma. Prisma tem que ter uma base embaixo e uma em cima, que a gente chama de inferior e superior. A gente chama de piso e teto. Pirâmide não. Pirâmide só tem uma base. Porque em cima da pirâmide, se você parar para olhar, você só tem uma ponta. Então, ó, isso aqui não é uma base, isso é uma pontinha, isso é um vértice. Vértice, vértice, vértice e vértice. Olha que coisa legal. Nas pirâmides, a quantidade de vértices sempre vai ser igual à quantidade de faces. Por exemplo, olhe para essa pirâmide. Essa pirâmide ela tem 4 triângulos e um quadrado. Né? Eu desenhei como se fosse um quadrado. Quantas faces ela tem? Ela tem 5 faces.
O que são faces, professor? O piso e as paredes, tá? O teto, as paredes, o piso, isso a gente chama de faces. Tá bom? Legal? As arestas são essas linhas que vocês estão vendo e os vértices são os pontinhos. Eu estou repetindo isso constantemente. Legal? Então, senhores e senhoras, olha que observação. Pirâmide sempre vai ter a mesma quantidade de vértices e de faces. Tá bom? Toda pirâmide ela vai ter um nome de acordo com a base? Sim. Por exemplo, essa pirâmide que eu acabei de fazer, essa daqui, ó, deixa eu apagar. Essa pirâmide que eu acabei de fazer aqui, ela é chamada de pirâmide quadrangular. Por quê? Porque a base tem 4 lados. Essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, ela é chamada de pirâmide pentagonal. Essa também, ó, tem 5, a base dela tem 5 lados. Então, ela também é uma pirâmide pentagonal. Show? Vamos continuar. Tá, eu já falei, a pirâmide ela recebe o nome de acordo com a base dela. Se a base é um triângulo, pirâmide triangular. Se a base é um quadrado, pirâmide quadrangular. Se a base é um pentágono, pirâmide pentagonal. Essa daqui, por exemplo, do desenho, ela tem embaixo, na base, ela tem 5 lados, ó. Então, ela vai ser chamada de pirâmide hexagonal. A gente precisa lembrar disso, tá, galera? Ó, o nome da figura dá de acordo com a quantidade de lados. 3 lados é triângulo, 4 lados quadrilátero, 5 lados pentágono. Parece, quem entende de futebol, não tem como errar. Porque, por exemplo, se eu chegar para você e falar octógono, o que significa no futebol, octógono, né? Octó, significa 8. Então, um time que ganhou 8 vezes é octacampeão. Só que na geometria, octógono, 8 lados, tá bom? Quando termina com gono, é lados. Octógono, gono, lado. Pentágono, lado. Se você ler isso com edro, com a palavrinha edro no final, ó, com o sufixo edro, significa faces. Por exemplo, ó, olha que loucura. Hexágono é uma figura de 6 lados. Vamos aprender a falar. Hexaedro é uma figura de 6 faces. Só por causa do finalzinho. Eu falei prefixo, não é sufixo, tá? Só por causa do sufixo. Por exemplo, eu vou pensar aqui numa coisa. Heptágono, não é hexágono, não. Heptágono. Olha o sufixo. Gono. Então, significa lados. Então, hepta é 7, gono, lados, 7 lados. Agora, se eu mudar para edro, o sufixo, o final. Heptaedro. Edro. Toda vez que você vê uma palavrinha terminando com edro no final, significa que é face. Então, heptaedro é uma figura de 7 faces. Essa pirâmide que vocês estão vendo aqui, ela é uma pirâmide hexagonal, porque a base dela é um hexágono, mas se eu for chamar ela com edro, ela é um heptaedro. Por que ela é um heptaedro? Porque ela tem 6 triângulos, que são faces, mais a base, que é um hexágono. Então, ela tem 7 faces. Ó, ela tem 6 triângulos, mais um hexágono. Então, isso aqui significa que eu tenho 7 faces. E uma figura que tem 7 faces, ela pode ser chamada, não, ela deve ser chamada de heptaedro, tá? Então, só lembrando, terminou com edro, você já sabe que é uma figura espacial, tá? Porque ele está falando de faces. Show de bola? Belezinha, coisa mais linda do mundo. Vamos lá, primeira fórmula que vocês têm que memorizar aqui. Para calcular o volume de qualquer pirâmide, olha só, volume é a área da base vezes a altura. Gente, isso que eu estou falando é padrão. Volume de qualquer figura é figura poliedro, figuras poliédricas. Estamos falando de poliedros. Não venha com um sólido de revolução maluco, não, que aí vai usar derivada. Relaxa. Então é o seguinte: toda figura, todo poliedro, quando ele pedir para calcular o volume, área da base vezes a altura. Quando essa parte de cima da figura terminar com ponta, terminou com ponta, divide por 3. Pronto. Olhou para a figura, terminou lá em cima com uma ponta, divide por 3. Não tem ponta, tá? É uma figura que dá para fazer um banquinho, é um poliedro legal, dá para fazer um banquinho.
A base de cima é igual à de baixo, mesmo tamanho, área da base vezes a altura. Terminou com a pontinha, área da base vezes a altura dividido por 3. Tá bom? Tem uma amiga minha que diz o seguinte: só tem ponta em relação a 3. Então, toda vez que você vê uma figura com a ponta lá em cima, com chifre, tem que dividir por 3. Tá bom? Continuando. Outra coisa que cai muito, e aí sim, esse cai, é cilindro. Lata de óleo, lata de leite. Eu falo lata de óleo, eu lembro que não tem mais lata de óleo, pelo menos eu não encontro mais lata de óleo nos supermercados. Antigamente tinha. Mas quando eu falo de cilindro, eu estou falando, vamos lá, leite não, leite ninho, hum, algumas latinhas de leite condensado, não tem umas que tem uns buchinhos assim, mas algumas sim. Leite condensado, tá? Cilindro, cilindro. O cilindro mais comum é esse cilindro aqui, ó, cilindro reto. Ele fica, a lateral dele fica 90 graus com o chão, tá bom? O que é que eu preciso lembrar do cilindro? O cilindro ele tem duas bases, assim como o prisma. Só que o cilindro ele não é mais um poliedro. Poliedro são as figuras que não têm curvas. O cilindro ele começa a trabalhar com curvas, com círculos. Então, cilindro não é mais poliedro. Isso aqui é chamado de corpos redondos, tá bom? Olha que massa. O cilindro ele tem duas bases, assim como no prisma. Uma lá em cima e uma embaixo. Essas bases são círculos do mesmo tamanho. Então, toda vez que eu falar cilindro, você tem que olhar para o desenho e você tem que saber que aqui é o centro da figura, aqui também é o centro da figura, que a distância do centro até a lateral é raio, a distância do centro até a lateral é o raio. Você tem que lembrar disso. Se eu abrir uma figura, se eu abrir um cilindro, se eu fizer uma planificação, se eu pegar uma lata de leite, abrir, recortar, tirar a tampa, abrir, recortar, tirar o fundo e serrar a cintura, o meio dele, no meio, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó. Atenção, atenção. Isso que vocês estão vendo é uma planificação. Um círculo em cima, um círculo embaixo, e vocês estão vendo exatamente um cilindro planificado. Olha só. Professor, explica aí, por favor, o que é isso. Vamos lá, vou explicar. Eu já disse a vocês, todo cilindro, ele tem a base de cima e a de baixo. Então, ele vai ter um círculo aqui em cima, com raio R. Ele vai ter um círculo aqui embaixo, com raio R também. Todos do mesmo tamanho. Show? Belezinha? Todo cilindro tem uma altura, né? Altura H. Todo cilindro tem um comprimento. Agora, se liguem aqui nesse comprimento que eu marquei de azul agora, ó. Esse comprimento que eu marquei em azul, ele mede o tamanho do círculo, porque quem já pegou um cilindro na mão, quem já pegou uma lata de óleo, sabe que ela não tem buraco na lateral, ela é fechadinha. Então, se eu pegar esse retângulo, ele vai dar uma volta no círculo. Então, ele vai dar exatamente uma volta aqui. Ou seja, eu quero que vocês entendam, por favor, que essa linha que eu estou marcando de azul, ela vale o comprimento do círculo. E como é que se mede o comprimento de um círculo? 2πr. Então, se eu pegar um cilindro e abrir, eu vou ter um círculo em cima, que é a tampa, um círculo embaixo, que é o fundo, e um retângulo, que é aquela parte do meio. Se eu abrir, ele fica um retângulo, que mede h de altura e 2πr de comprimento. Tudo bem? Legal? Presta atenção. Se ele pedir para calcular a área da base, vou copiar aqui, ó. ABzinho. É uma base só. ABzinho. A área de uma base só. Escutem bem. Vocês vão fazer πr ao quadrado, porque é um círculo. A base é um círculo. É assim que se calcula a área de um círculo. Se ele botar no plural a área das bases, A, Bzão. B maiúsculo significa que eu quero as duas bases. Então, vai ser 2πr ao quadrado. Se ele pedir a área lateral é esse retângulo que vocês estão vendo. A gente chama de AL. Área lateral vai ser o comprimento vezes a largura, ou seja,
2πr h. Comprimento, 2πr, vezes a largura, que é h. Observe quantas fórmulas eu coloquei aí até agora, tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Observe. Coloquei a fórmula da área da base, coloquei a área das duas bases, por isso tem um 2. Coloquei área lateral, que é a área do meio ali, tá? Tá faltando o quê, professor? Tá faltando área total e volume. Então, se ele pedir a área total, a T, você vai somar a área das duas bases, 2πr ao quadrado, mais a área da lateral, 2πrh. Ah, no livro está em evidência, professor. No livro, eles colocam em evidência. Gente, se eu colocar em evidência o 2, o π e o r, vai ficar 2πr vezes r mais h. Por que eu não ensino essa fórmula em evidência? Porque é mais uma para você lembrar, tá? É mais uma para lembrar. Então, eu prefiro que você lembre que a área total basta somar a área das duas bases mais a área lateral. Porque para você lembrar de mais uma fórmula, é sem graça. Então, assim, eu não ensino isso para ninguém, tá? Eu sempre digo que quando ele pedir para calcular a área total, você vai pegar a área das duas bases e somar com a área lateral. Pronto. A área das duas bases mais a lateral. Professor, e volume? Vamos lá. Volume de qualquer figura, gente, que termina em cima, planinho, que a parte de cima é igual a de baixo, eu já falei. O volume é a área da base vezes a altura. Ou seja, a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Olha que lindo. Área da base vezes a altura. Então, toda vez que ele pedir para calcular o volume de um cilindro, você vai usar essa fórmula aqui. πr ao quadrado vezes h. Show? Tem mais algumas informações de cilindro? Tem, mas copie isso aqui que a gente vai ver no próximo slide. Eu vou avançar o slide. Tirar o print? Se liga aí, tá? Temos poucos alunos, então dá para todo mundo perguntar, tirar dúvida, dá para a galera se empolgar aí. Vamos lá, gente? Isso daqui eu já falei, eu já disse como é que se calcula a área lateral, já disse, para calcular a área lateral, cadê aqui? Deixa eu pegar. Para calcular a área lateral é só fazer 2πr vezes h, show? Logo a área lateral do cilindro, 2πr h. Cadê aqui? Ao abrir o cilindro, tem isso mesmo, tá faltando o hzinho aqui, ó. Continuando, a área total é quando você pega a área das duas bases e soma com a área lateral, eu já falei isso para vocês. E o volume está aqui também, eu já falei para vocês, tá bom? Já dei as fórmulas todas aqui atrás, ó, falando para vocês, é melhor. Então, só tem um detalhe aqui que eu queria lembrar. Toda vez que ele falar cilindro equilátero, preste atenção. Quando ele falar cilindro equilátero, ele está dizendo que você vai encontrar, deixa eu pegar a borrachinha, ele está dizendo que você vai encontrar um cilindro e a largura dele é igual à altura, tá? Cilindro cai mais do que pirâmide, viu, José? Geometria espacial tem uma frequência boa, dependendo do concurso e da empresa. Vamos dizer que de 10 questões pode cair até 2, tá? Até 2. A gente está pegando tudo que tem no cronograma de conteúdos, tá? No roteiro de conteúdos. Estou pegando todos os conteúdos e deixando para colocar geometria, matemática financeira, entendeu? Deixando para colocar razão e proporção o mais próximo do concurso possível, tá certo? Geometria plana e geometria espacial, eles estão juntos. Quando eu falo de geometria plana e geometria espacial, eu posso estar falando entre 2 e 4 questões, num total de 10. Então, assim, vai depender muito da sorte da pessoa. Mas, quando a gente fala de geometria espacial, tudo que tem mais aplicabilidade, que é o cubo, o paralelepípedo, o cilindro, o cone, a esfera, tá? Tem chance de cair forte. Principalmente falando em comida, porque, por exemplo, docinho, quando você enrola, você faz esferas. Então, vamos lá. Quando eu falo de cilindro equilátero, eu estou dizendo o que para vocês? Eu estou dizendo que essa largura, que é 2r, e essa altura, que é h, mede a mesma coisa. Então, anota isso aí, por favor, tá? Falou em cilindro equilátero, a largura e a altura são iguais. Então, h
é igual a 2R. Essa informação não tinha colocado aqui na tela. Coloquei agora. Vou avançar, vamos para cone, depois de cone e esfera, acaba o assunto e é só exercício. Vamos lá, que hoje eu quero fazer muitas questões. Lembrando que eu comecei o assunto na aula passada, então hoje eu estou fazendo mais rápido, tá bom? Posso avançar? Avancei. Área lateral e área total de um cone. Cara, cone está virando moda, porque hoje nós temos aniversário. Antigamente, onde é que tinha cone? Aniversário de criança, blitz, stone. Aí agora tem um lanchinho, que é um cone, né? Tem aqueles canudinhos, que é conezinho lá que o pessoal acha de doce e tal. Meu irmão, que coisa gostosa. Enfim, voltando para o assunto. Então, é comum. Tem o sorvete, né? Então, é comum. Geralmente, eles misturam, tá? Eles dizem o seguinte: olha, Dona Maria está fazendo uma panela de brigadeiro cilíndrica e vai fazer docinhos no formato de cone ou no formato de esferas. Quantos docinhos eu consigo fazer? Geralmente vem nessa pegada, tá? Geralmente vem nessa pegada. Ele vai dar uma panela cheia de doce e vai falar que essa panela vai fazer brigadeiro no formato de esferas. E aí ele vai pedir para saber quantas esferas consegue fazer. Ou ele vai dar uma panela cilíndrica e diz que vai fazer um docinho no formato de um cone. Quantos cones consegue fazer? Primeira dica que eu dou para vocês. Sempre que você tiver dois valores da mesma categoria, tipo um volume grande e um volume pequeno, basta dividir os dois, tá? E quando você tiver dois valores de coisas diferentes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu tenho, eu tenho a quantidade de gotas por minuto e a quantidade de minutos que eu vou usar aquele remédio. São duas coisas diferentes. Então, para descobrir o total, eu multiplico. Quando eu tenho duas coisas iguais, para descobrir o total, eu divido. Quando eu tenho coisas diferentes, eu multiplico. Quando você ficar na dúvida, tem que fazer regra 3. Eu estou falando disso porque, por exemplo, se cair uma questão, Dona Maria está fazendo brigadeiro numa panela cilíndrica. É uma panela grande, cilíndrica, cheia de doce. Você vai calcular o volume dela. Um volume grande. E ela vai fazer docinho, brigadeiro no formato de uma bolinha. A bolinha é pequena, o volume da bolinha é pequeno. Aí você vai ter o volume da panela, que é grandão, e o volume do docinho, que é pequeno. Você tem duas coisas iguais, volume e volume, só que um é grande e o outro é pequeno. O que é que ele vai pedir nessa questão? Ele vai pedir a quantidade de doces. É só dividir o volume grande pelo pequeno. Se você ficar com dúvida, você vai fazer regra 3. Não tenha dúvida, tá? Você vai fazer regra 3. Mas se lembrar do que eu estou falando, é só dividir, tá bom? Falando em cone. Cone, ele tem uma pontinha lá em cima. Parece a pirâmide, professor? Só a ponta. A única coisa realmente que parece é porque tanto a pirâmide quanto o cone, eles terminam com a ponta. Automaticamente o volume vai ser dividido por 3. Lembra da dica? Volume é a área da base vezes a altura. Quando a figura tem ponta, quando a figura tem chifre, divide por 3. Não é isso que eu falei? Então tá aqui, ó, isso aqui é o chapéu de aniversário, tá bom? O que a gente pode ver do chapéuzinho de aniversário? Todo cone, ele tem que ter, ó, coisas que o cone tem. Deixa eu pegar aqui o meu lápis vermelho. Vai, Ti. Todo cone tem um raio, todo cone tem altura, H, e todo cone tem a geratriz, G. Todo cone tem H, todo cone tem um raio e todo cone tem um G de geratriz. Todo cone. Dentro de todo cone tem esse triângulo vermelho que vocês estão vendo aí. A altura de um cone reto, que é o que cai nos vestibulares, e principalmente em concurso de prefeitura, concursos voltados para o que vocês vão fazer, é o cone reto. O cone reto, essa altura coincide com o centro da base. Isso aqui é 90 graus, ó. Tem que ter 90 graus aqui, por isso que é uma altura. O raio, e o que é o G, professor? O G é a rampinha. Imagina você com o chapéuzinho de aniversário. Essa rampinha aqui a gente chama de G, de geratriz, tá? Com esse triângulo retângulo, se eu desenhar esse triângulo retângulo aqui embaixo, vocês vão lembrar que todo triângulo retângulo tem um teorema de Pitágoras. Vocês vão lembrar, vocês são pessoas excepcionais. Então, vocês vão lembrar que isso aqui é hipotenusa, cateto e cateto.
todo triângulo retângulo, você pode usar essa fórmula. Ó. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Com esta fórmula, vocês encontram o valor do H, do R ou do G. Só que entenda, eu tenho 3 letras. Eu só posso usar essa fórmula se ele me der 2 letras. Tipo, se ele me der o G e o H, eu uso essa fórmula e acho o R. Se ele me der o R e o H, eu uso essa fórmula e acho o G. Já entenderam, né? Se eu tiver 2 dessas letras, eu acho a outra letra que está faltando. Show? Professor, e aí? Deixa eu separar aqui que eu gosto de copiar para vocês. Quais são as fórmulas que a gente utiliza no Cone? Vamos lá. Cone existem várias fórmulas, tá? Primeira fórmula, área da base, e só tem uma base. A base é um círculo. Ó aqui o círculo, ó. A base é um círculo. Então, a área de um círculo é πr ao quadrado. Ah, e a área lateral? Beleza. A área lateral. Se eu pegar um chapéu de aniversário, ele é um cone que não tem base, não tem tampa. Se eu abrir, ele só tem a lateral. Como é que se calcula a área lateral? A área lateral é πrg. Ó, πrg. Galera, tudo que eu estou falando aqui para vocês tem nos slides, tá? Tem nos slides, mas eu prefiro colocar com a minha explicação. Então, de novo, área lateral, πrg, ok? πrg. Área da base, πr ao quadrado. E se ele pedir para calcular a área total? Gente, toda vez que ele pede para calcular a área total, você vai somar a da base com a lateral. Ou seja, quem é a da base? πr ao quadrado. Quem é a lateral? πrg. Professor, eu peguei o livro e a fórmula está diferente. A fórmula está desse jeito aqui, ó. Ixi, cobriu tudo. Deixa eu apagar. A fórmula está diferente, professor. A fórmula está desse jeito aqui. É porque aqui eles colocam em evidência, gente. Se eu colocar o π e o r em evidência, vai ficar πr vezes r mais g. Eu já falei sobre isso. Quanto mais fórmula eu der para vocês, cara, você vai esquecer de alguma. Então, eu prefiro explicar. Olha só, como é que se calcula a área da base? A base é um círculo. Então, você já aprendeu a calcular a área do círculo em geometria plana. πr ao quadrado. Beleza. A lateral. A lateral é πrg. E eu vou explicar por quê. Vou explicar por quê. Porque se você esquecer da fórmula, você lembra como faz, como chega nela. Isso que vocês estão vendo aqui é a lateral de um chapeuzinho de aniversário. Parece um triângulo, mas não é um triângulo. Observe que aqui embaixo tem uma curva, tá? Isso aqui é um setor circular. Isso é um setor circular. Se você pegar um chapéu de aniversário e abrir ele, ele vira um setor circular. Uma fatia grande de pizza. Pronto. O setor circular é uma fatia grande de pizza. Então, observe. Como é que se calcula a área de um triângulo? Vamos imaginar que isso aqui seja um triângulo. Se isso aqui fosse um triângulo, esses 3 valores aqui são iguais, tá? G, G e G. Porque, como isso aqui é circular, é curvado, essa distância aqui, gente, é como se fosse um raio, tá bom? Se você pegar uma fatia de pizza, a distância da ponta da pizza para qualquer pedaço dela tem que ser a mesma distância. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu estou tentando falar para vocês. Então, se aqui é G, então essa altura aqui também vai ser G. Se eu fosse calcular essa área como um triângulo, eu iria usar a fórmula base vezes a altura dividido por 2. Não é assim que se calcula a área de um triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Só que corta o 2 de cima com o de baixo, por isso que fica só o πrg, tá? Então, lembrando, por que fica πrg? Fica πrg, porque é como se a gente estivesse usando a fórmula de um triângulo, aí o 2 de cima corta com o de baixo, fica só o πrg. Beleza. Professor, está faltando a fórmula do volume. Vou mostrar para vocês agora, mas não é segredo. Eu já tinha dito para vocês como é que se calcula a fórmula do volume, como é que se calcula o volume de qualquer figura. O volume de uma figura é área da base vezes a altura. Aí eu disse a vocês o seguinte, se você olhar para a figura e você ver que a figura tem uma ponta em cima, você tem que dividir por 3. No caso do cone, todo mundo está vendo que tem uma ponta aqui, né? Divide por 3, tá bom? Legal? Aí o que acontece? Cadê a área da base? Tá aqui a área da base, ó. Então, se você substituir, a fórmula vai ficar assim, ó. Volume e a área da base. πr ao quadrado vezes h sobre 3. Pronto. Essa é a fórmula do volume. O volume de qualquer cone vai ser πr ao quadrado h sobre 3. Doce, doce como mel.
Gostoso, gostoso, como mamão com açúcar. Já que tem alguém com dúvida, pode falar. Copiaram, tiraram o print, vou avançar isso aqui, viu? A gente já vai para a parte de esfera já. Ok? Alguma dúvida? Não? Sim? No, no? Yes? Vou avançar. Volume do cone, eu já dei para vocês aqui a fórmula do volume do cone. Eu já tinha dito para vocês. Só que a fórmula do jeito que eu coloco, ai, 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 ui, 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 é isso aí, eu também. A fórmula do jeito que eu coloco, eu acho melhor, porque eu coloco assim, ó, pi r ao quadrado H sobre 3. Se eu colocar essa fração aqui, metade da população já começa a surtar, porque o pessoal tem medo de fração. É muita coisa, né? Você tem uma fração multiplicando, tal. Eu prefiro colocar já resolvida a multiplicação, tá? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que quando eu coloco 1 terço vezes πr ao quadrado h, eu vou ter que multiplicar esse 1 pela parte que vocês estão vendo aqui na frente, por isso que já fica do jeito que eu faço, fica melhor. O que é esfera? Pô, esfera, coisa mais guti-guti do mundo. Esfera é uma bola. Esfera é uma laranja perfeita, né? Esfera é o que o nosso planeta tentou ser, mas não é. Então, quando eu falo de esfera, eu tenho duas fórmulas principais. Duas fórmulas principais. Tá? Vou voltar aqui, ó. Primeiro, se isso aqui é o centro da esfera, a distância dele para qualquer parte da extremidade vai ser chamada de raio, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui não muda. Então, a distância do centro para qualquer parte da extremidade vai ser o raio. Então, isso não mudou nada. Continuando, continuando. Cajueiro não dá cor, cajueiro só dá limão, eu sei, você não dá não. Continuando, meus gatinhos. Olha que coisa linda. Perfeito, isso aqui, perfeito, perfeito. Se eu pedir para alguém calcular o volume de uma esfera, aí a fórmula já é diferente, tá? Volume é 4πr ao cubo sobre 3. Ó, 4πr ao cubo sobre 3. Por que r ao cubo? Porque volume é ao cubo. Se eu pedir para calcular a área, vai ser área. Deixa eu apagar aqui que eu botei um V. Se eu pedir para calcular a área, vai ser 4πr ao quadrado. Aí você vai me perguntar por que r ao quadrado? Porque a área é ao quadrado. Por que r ao cubo lá em cima? Porque volume é ao cubo. Então, toda vez que for área é ao quadrado, toda vez que for volume é ao cubo. De cara, a gente já mata por aí. Mas essas duas fórmulas, elas são usadas com muita frequência, né? Volume e área. Por exemplo, brigadeiro. Eu vou fazer brigadeiro, você tem que calcular o volume. Eu vou embrulhar o brigadeiro com papel, você tem que calcular a área. Cara, não é da idade de vocês, mas eu lembro que antigamente tinha uma bolinha de chocolate que vendia, que era uma bolinha de chocolate embrulhada num papelzinho de chocolate, um papelzinho metálico, né? Então, aquela bolinha de chocolate vendia, aquilo ali era uma esfera. Para poder se calcular o preço daquilo, o cara tinha que calcular o volume. Ele tinha que calcular o volume para ele saber quanto ele gastava, quanto ele queria ter de lucro, tá? Depois que ele calculava o volume, para ele saber quanto ele gastava ali, ele calculava a área. Por que ele calculava a área? Para ele saber o tanto de papel que ele iria precisar para embalar aquela mercadoria. Então, quando você vai vender um objeto, eu vou vender brigadeiro. O correto é você saber o volume. Você saber quanto você gasta em cada brigadeiro para poder você botar sua margem de lucro de 10%, 20%, 30%, 40%. Então, o volume é muito usado na vida, tá? A gente acha que não, mas é muito usado. Senhores, para finalizar o assunto, tem uma coisa legal que a gente não pode pular, que é o tal do fuso esférico e da cunha esférica. Olha, presta atenção aqui. Eu vou pegar um lápis azul. E eu vou falar de cunha e vou falar de fuso. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que isso aqui seja uma fatia de melancia. Pronto, isso aqui é uma fatia de melancia. Aquela parte verde da fatia de melancia é o fuso. É o fuso. O fuso é a parte da casca, tá? E para ser fuso, eu tenho que sair do polo norte para o polo sul. Eu tenho que sair de cima para baixo.
Então, o nosso planeta ele é dividido em 24 fusos. 24 fusos, é uma volta no nosso planeta, tá? É por isso que quem está de um lado oposto no globo tem 12 fusos de diferença, ou seja, 12 horas de diferença. Não tem ninguém com 24 horas de diferença, pode ter certeza. Mas quem estiver do outro lado, né, a gente usa até o Japão como referência, aí eu sou péssimo em geografia, mas se eu não me engano é o Japão que está oposto a gente, então ele tem 12 horas de diferença, porque cada fuso é uma hora. Então, como é que se calcula o fuso? Para começar, como o fuso é essa parte de fora, o fuso não tem volume, o fuso tem área. Então, para se calcular a área do fuso, o que é que você faz? Você pega a área da esfera e divide pela quantidade de fusos. Não precisa, não tem que aprender uma fórmula nova. Não precisa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Vou dar um exemplo, presta atenção. O que eu vou fazer aqui é um exemplo, tá? Uma esfera tem raio 5 metros. É uma esfera boa, uma esfera grande. E eu vou pegar essa esfera e vou dividir em 10 fusos. Presta atenção. Eu vou dividir em 10 fusos. Quanto mede a área de cada fuso? O que é que você vai fazer? Você vai calcular a área da esfera, ó, 4πr ao quadrado, a área da esfera toda, a área da bola toda, que vai ser o quê? 4π, quem é o R do exemplo que eu dei? 5 ao quadrado. E aí vai ser 4 vezes π, vezes 5 vezes 5, 25, né? Então, 4 vezes 25 deu 100. Beleza. Quanto mede a área da esfera, a área da bola toda? 100π. Aí foi 4 vezes π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado deu 25, 25 vezes 4 deu 100. Ah, mas ele quer a área do fuso. A área do fuso vai ser a área total, que é 100, dividido para a quantidade de fusos, que é 10. Então, se eu dividir 10 para 10, vai dar 10π. Não precisa aprender uma fórmula nova, tá? Tem fórmula? Tem fórmula, sim. Oi, Clarisvaldo, boa noite, boa noite, boa noite. Tem fórmula? Tem, mas não precisa, gente. É aquela história. Quanto mais fórmulas eu passar para vocês, mais chance de esquecer alguma coisa vocês vão ter. Então, calculou a área da esfera, divide pela quantidade de fusos. Pronto. Ah, eu vou pegar uma melancia, vou dividir 15 fatias. São 15 fusos. Legal? Outra coisa que tem também é a tal da cunha esférica. Deixa eu voltar aqui. O que é a cunha esférica? Deixa eu voltar para o exemplo da melancia. Se eu pegar uma melancia na feira, uma melancia bem redonda, bem esférica mesmo, chegar em casa com ela, fizer fatias do polo norte ao polo sul, gente, eu estou chamando de polo norte, polo sul, fizer fatias de cima para baixo, a casquinha verde é o fuso e a parte branca e vermelha é a cunha, tá? Eu vou tentar desenhar a fatia de melancia aqui para vocês. Eu sou um ótimo artista. Olha, menino, caraca, ficou perfeito. Então preste atenção. A casca, que é essa parte aqui de trás, é o que a gente chama de fuso. Para calcular o fuso, eu já expliquei. Você calcula a área da melancia toda e divide pela quantidade de fusos. Beleza. A parte da melancia que a gente come, que a gente chupa, que é essa parte que eu estou marcando de vermelho, essa é a parte da cunha. Então, o fuso é a casca e a cunha esférica é a parte que você come. Um exemplo é a laranja. Quando você pega uma laranja com preguiça e corta ela em 4 partes, faz uma cruz nela, que você vai lá e come a laranja, chupa, ali você não chupa, né? Ali você come literalmente, você come a laranja, aquela casca verde que sobra é o fuso e a parte que você comeu é a cunha. Cunha tem volume, volume, tá? Por quê? Porque é algo que enche a nossa barriga. Então, a cunha esférica se calcula o volume. Aí você vai perguntar, como é que se calcula o volume de uma cunha? Olha, o volume da cunha é igual ao volume da esfera
dividido para a quantidade de cunhas. Quantidade de cunhas. Então, por exemplo, se eu peguei uma melancia, dividi em 15 partes, então eu tenho 15 cunhas. Se eu peguei uma laranja e cortei ela em 4 partes, eu tenho 4 cunhas. Então, vamos usar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um lápis preto. Vamos pegar um lápis preto aqui. Vamos imaginar que eu tenha, exemplo 2. Eu tenho uma laranja e o raio dessa laranja mede 10 centímetros. A laranja grande, a laranja grande. E aí eu vou pegar essa laranja, vou dividir em 4 partes. Então, eu vou ter 4 cunhas, tá? Eu vou ter 4 cunhas. Dividir ela em 4 partes, de cima para baixo. Uma abóbora. É porque a abóbora já vai ficando mais distante. Eu estou tentando falar da laranja, mas na verdade nem a laranja nem a melancia. É... Agora eu entendi, cara. Uma laranja de 10 centímetros é uma abóbora. Beleza, entendi. Show de bola. Vamos dizer que é um laranjão, é um laranjão. É Freud mesmo, né? 10 centímetros vai ser Freud, é uma abóbora mesmo. Então, olha só. Eu peguei uma laranja de 10 centímetros de raio e dividi ela em 4 cunhas, tá? Cunhas. E aí eu peço para você calcular o volume de uma cunha. O que é que você vai fazer? Você vai calcular o volume da esfera, você vai calcular o volume principal dessa laranja. Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Você vai calcular o volume da esfera. Qual é a fórmula? 4πr ao cubo sobre 3. Ele já deu R? Ah, tá. Deixa eu dar uma dica. Não use o valor do π. Só use o valor do π quando for questão de marcar x com vírgula. E a última coisa que você faz é substituir o π, tá bom? Então eu vou chegar aqui e vou substituir já, ó. Vai ficar 4π, o R foi 10, ao cubo, sobre 3. Então o volume dessa esfera vai ser 10 ao cubo é 1.000, 1.000 vezes 4 é 4.000, 4.000π sobre 3. Dá para dividir? Dá para dividir. Se eu for dividir isso aqui, vai dar 1.333π. Arredondei, tá, gente? É isso mesmo? 9, 9, 9, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9. 3.999. Arredondei, tá, gente? Não dá bem certinho, não. Dá aproximado. Eu arredondei, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma dízima periódica. Então, esse é o volume da esfera, é o volume da laranja. Quando ele pede para calcular o volume da cunha, é só você pegar o volume que você achou, que foi 1.333π, e dividir para a quantidade de cunhas. Quando eu pego uma laranja e divido em 4 partes, significa que eu vou ter 4 cunhas. Se eu dividir em 10 partes, significa que eu vou ter 10 cunhas. Tá bom? Tem gente que usa a regra de 3 também, fica à vontade. Eu prefiro fazer o cálculo do volume e dividir pela quantidade de cunhas. Show de bola? Belezinha. Meus amores, agora a gente vai para exercício. Ó, revisa. Olha o que foi que eu revisei com vocês nessas telas hoje. Falei sobre cunha, falei sobre fuso, falei sobre esfera, falei sobre cone, falei sobre cilindro, falamos, né, sobre cilindro, falamos sobre pirâmides, ó, falamos sobre prismas triangulares, hexagonais, e isso aqui foi semana passada, eu fiz só uma revisão, tá bom? Então agora vamos para a tela de exercício. Lembrando, gente, esses slides é só mandar mensagem para mim, que eu mando para vocês no Instagram, ou peçam ao Fernando, que o Fernando tem acesso a eles também, ok? Então agora é a hora que a gente começa a resolver aquelas listas maravilhosas. Google Meet, Nota Meet, compartilhar nova nota. Agora, bom, tá aparecendo na tela de vocês? Tá aparecendo de boa? Meus amores, agora a gente vai resolver as questões. Olha só. Esse mapa mental que eu coloco aqui no início, ele tem muita informação boa, tá? Tem aqui falando sobre volume, sobre área total, tá falando de cone, tá falando de pirâmide, tá falando de esfera. Não tem como ter todas as informações num mapa só, mas tem muita coisa aqui. Por isso que eu coloco o mapinha, porque se você perdeu a aula, perdeu a explicação, você tem como olhar esse mapinha aqui e ter uma noção, meus amores, uma noção. Show, né? Vamos subindo, vamos subindo. Primeira questão da aula de hoje, vamos que vamos, começando a labuta, começando a vida, vamos lá, vamos lá. Gente, caso
haja necessidade, eu faço uma abordagem sobre as fórmulas novamente, tá bom? Começando. Um soldado do Corpo de Bombeiros está lidando com um princípio de incêndio utilizando o extintor de incêndio de CO2 em formato cilíndrico. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ele está usando um extintor de incêndio no formato de um cilindro. Então, a gente tem que ter isso em mente aí, tá? É mais ou menos essa figura que vocês viram aí. Então, continuando, senhores e senhoras, cujo diâmetro é de 10, ó, vou mudar a cor. O que é diâmetro? Talvez vocês não lembrem. Quando eu falo de círculo, o diâmetro é a distância de um lado a outro, ou seja, o diâmetro é 2R. Deixa eu apagar isso aqui que eu botei R. O diâmetro é 2R. Então, toda vez que ele falar diâmetro, você já sabe, diâmetro é 2R. É a distância de um lado a outro, passando pelo meio da figura, tá? Então, quando eu chego aqui e digo, o diâmetro é 10, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa largura toda é 10. Mas, na verdade, eu estou dizendo que o raio vai ser 5, porque o diâmetro é o dobro do raio. Tentei melhorar, mas não melhorou, não. Deixa eu apagar isso aqui. Tentei ficar bonito, fazer bonitinho, agora, feio da mãe, fica bonitinho. Deixa eu só aumentar aqui a espessura desse lápis, que eu acho que ele fica melhor grossinho. Minha caneta, quando ela está mais grossinha, fica uma letra menos feia. Continuando, foi que ele deu mais. E a altura é 40. Pô, tá massa, gostei. Então, ele já deu raio, e agora ele deu a altura. A altura é 40. Eu preciso que vocês observem com muito cuidado isso que eu vou marcar aqui agora, ó. Ele deu em centímetros e aqui ele deu em centímetros também. Porque se ele misturar metros, centímetros, milímetros, a gente tem que ter cuidado, porque vai ter que fazer toda a transformação usando aquela tabelinha lá do SI, tá? Kelly hoje deu muito doce com mel, que é o tal do quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá bom? Mas aqui não, aqui tá tudo em centímetro, então tá de boa. O que foi que ele falou? Sabendo-se que inicialmente o cilindro está completamente cheio. Gente, quando eu falo que o cilindro está cheio, eu estou falando do volume ou da área? Tem que ter essa noção. E eu quero que vocês coloquem aí no chat. Quando eu digo, olha, o cilindro de bombeiro lá, o cilindro extintor de incêndio, está cheio. Eu estou falando da área ou do volume? Coloque aí nos comentários. Porque se eu errar o pensamento já agora, eu vou fazer o cálculo errado. Volume, Marcelo. Muito bem. Toda vez que falar cheio, é volume, tá? Então, ele está dizendo que o volume do cilindro está topado. Logo, se eu calcular o volume aqui dessa figura que eu desenhei, vai ser o volume que tinha lá no extintor, tá? Vamos continuar. No cilindro. Então, galerinha, continuando, o cilindro está completamente cheio de CO2 e que a vazão máxima do gás é de 40 centímetros cúbicos por segundo. Pronto. Isso aqui é o que importa. Geralmente, quando eu pego uma questão dessa, gente, todas essas questões foram utilizadas em concursos públicos municipais, tá? Todas. Eu não coloquei o nome das empresas, nem das prefeituras, mas é igual aquele material anterior, tá? Então, olha só. Vazão. O que é vazão? Vazão é a quantidade que está saindo ali de dentro. Todo segundo sai dali de dentro, por segundo, 40 centímetros cúbicos. Provavelmente a pergunta vai ser, quanto tempo leva para ele secar? Aí é fácil. Eu vou calcular o volume grande, ele já deu o volume pequeno, que é 40, basta dividir os dois. Se você não tem confiança de fazer dividindo, usa a regra de 3, que eu vou explicar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Qual foi a vazão que ele deu? Ó, deixa eu pegar aqui. A vazão que ele deu foi... peraí, viu? A vazão que ele deu foi 40. Deixa eu olhar se tem aqui mais espaço. Está top. 40. Então, ele está dizendo que vai centímetros cúbicos por segundo. Então, ele disse o seguinte. A cada segundo, 40 centímetros cúbicos. Foi a vazão que ele deu. Então, o que a gente vai fazer agora? Desse modo, se o soldado acionar o gatilho do cilindro de forma contínua, usando a vazão máxima, quanto tempo levará para esse negócio secar? É isso que ele quer saber. Quanto tempo vai levar para secar?
Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o volume dessa figura. Eu preciso saber o seguinte: quem é o volume desse cilindro? Qual é a fórmula do volume do cilindro? A fórmula do cilindro é π r ao quadrado vezes h. Foi a fórmula que a gente copiou, tenho certeza. Ó, quem tem o caderninho organizado, ixi, eu tirei aqui a tela, tá aqui ainda, ó. Quem tem o caderninho organizado, tá aqui, ó, cilindro, cilindro. Olha aqui a fórmula, ó. Volume, πr ao quadrado h. Então, com certeza, quem copiou a fórmula sabe que volume do cilindro é π vezes r ao quadrado vezes h. Ele deu o quê? Ele deu tudo. O r é 5. Então, π, 5 ao quadrado, e o h é 40. Ele deu tudo. Ah, mas ele tinha dado 10. Sim, mas o 10 é 2 vezes o raio. O raio sempre é a metade do diâmetro, tá? Por isso que o raio é 5. Vamos resolver. Volume vai ser π, 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 40. Então, vai ficar 40 vezes 25, vai dar 1.000. 10 vezes 25 é 250, né? Então, vai dar 1.000. Então, vai ficar 1.000 vezes π. 1.000 vezes o π. Quanto vale o π? Ó, nesse caso, eu vou usar o valor do π. Por que eu vou usar o valor do π? Porque ele quer saber o tempo. Então, o tempo, olha que as alternativas, nenhuma tem o valor do π. Então, mas eu vou usar o valor do π quando? Só no final, aqui, ó. Quanto vale o π? O π vale 3,14. Gente, vou botar essa informação aqui, ó. O π, ele é aproximadamente 3,14, tá bom? Aproximadamente. Qualquer número, quando eu multiplico por 1.000, aumenta 3 casas decimais. Como 3,14 tem vírgula, você pode trocar a vírgula pelos zeros. Vocês sabem disso. Se eu tenho 2 números atrás da vírgula, eu troco por 2 zeros. A vírgula some, some. Vai ficar 10 vezes 314, porque eu troquei a vírgula pelos zeros. Quanto é 10 vezes 314? 10 vezes 314 é 3.140. Então, esse é o volume total, o volume do meu cilindro cheio. Mas ele quer saber quanto tempo esse cilindro leva para secar. Eu já falei. Qual foi a vazão que ele deu? 40 centímetros cúbicos. Quantos centímetros cúbicos tem esse cilindro? Esse cilindro tem 3.140 centímetros cúbicos. Está aqui. Show de bola. Bastava dividir o valor grande pelo pequeno. Mas se você não tem confiança, não adianta fazer também com dúvida. Aí você vai usar a regra 3, ó. 40 centímetros cúbicos seca ou passa, né? Seca, passa em 1 segundo. 1.000 não. 3.140 leva quanto tempo? Meios por extremos. Aí vai ficar 40x, 3.140 vezes 1 dá 3.140. Quem está multiplicando passa dividindo. 3.140 vai ser dividido para 40. Esse zero de cima com esse zero de baixo corta. É só dividir 314 para 4. Eu tinha dito a vocês que era só dividir. Mas quando você tem dúvida, faça a regra de 3. Monta a regra de 3. Ele deu aqui a regra de 3, ó. Ele disse que 40 centímetros cúbicos estava para 1 segundo. E aí eu só fiz o quê? O volume todo, que é 3.140, vai estar para x, tá? Foi isso que eu fiz, tá? Volume, eu calculei o volume e estou fazendo a regra 3. Professor, o senhor faz regra 3? Não, eu particularmente faria direto, mas não depende de mim, depende do seu emocional. Se você estiver nervoso na hora, você não vai ter confiança de fazer direto. Faz a regra 3. Então, ó, 31 dividido para 4 vai dar o quê, cara? 7. 7 vezes 4, 28. 28 para 31, 3, né? Baixo 4. 34 dividido para 4 é 8. 4 vezes 8. 4 vezes 8, 4 vezes 8, 32, sobra 2. Então, 78 segundos aproximadamente. O extintor passa 78 segundos. Lembrando que o tempo está em segundos. Só que quando você vai olhar as alternativas estão em minutos. Pô, então vamos transformar isso em minutos? Vamos lá? Botar aqui a resposta. Vamos botar aqui a resposta. Como é que vai ficar isso em minutos? 78 segundos. 1 minuto não tem 60 segundos? Então é 60 mais 18. Concorda comigo?
78 segundos é 60 mais 18. Ou seja, 1 minuto, 60 segundos é 1 minuto, e 18 o quê? 18 segundos. Qual a alternativa que tem 1 minuto e 18 segundos? Ah, tá. Todas as alternativas estão dando um intervalo. A letra A está dizendo que é de 1 minuto a 1 minuto e 15. A letra B está dizendo que é de 1 minuto e 16 a 1 minuto e 20. Então, a nossa letra certa é a letra B. 1 minuto e 18, ele é maior que 1 minuto e 16 e ele é menor que 1 minuto e 20. Então, a letra certa é a letra B de bazuca. Alguém quer fazer alguma pergunta, meus amores? No, sim, no, yes. Bom, Ô, senhores, professor, uma opa, pode questão falar. aqui, uma dúvida que eu sempre tive relacionada ao pi. Que conclusão chegou para que o pi fosse esse número? Muito bem, cara. Olha que massa. Eu estou dando capacitação em algumas cidades, formação pedagógica é a palavra correta. E a gente está desenvolvendo uma didática para que, desde o aluno do 5º ano, a gente consiga trabalhar o concreto lúdico para que ele não tenha essa dúvida. Bom, vamos lá. Se você tiver curiosidade, você pode fazer esse experimento na sua casa. Se você pegar qualquer círculo, pega um prato, pode pegar um prato na sua casa, pegue uma trena, meça esse comprimento aqui, ó, do prato. Depois que você medir esse comprimento, que eu vou chamar de C, você meça a largura. Qualquer círculo, tá? Você vai medir isso aqui, que é a largura. Depois você divide os dois. Esse valor é o que a gente chama de π. Vai sempre dar um valor perto do 3,14. Então, o que é o π? O π é a divisão do comprimento de qualquer círculo pela largura dele. É a razão do comprimento de uma volta pela largura. Pode fazer isso com uma moeda, pode fazer com um prato, pode desenhar um círculo qualquer. Sempre que você medir o comprimento dele e dividir pela largura, vai dar esse 3,1415 infinito. É um valor infinito. Isso é chamado de π, mas o π, na verdade, é a razão do comprimento pela largura de qualquer círculo. Por isso que quando a gente trabalha círculo, sempre tem o π. Né? Você já percebeu? Onde é que tem π? Você sempre vai encontrar o π quando tiver algum círculo trabalhando ele ali do lado. Tranquilo, meu amigo? Era essa a sua dúvida? Belezinha? Meus amores, olha só, são 8h22, 20 minutos de intervalo. Olha o tanto de exercício que tem para a gente corrigir aqui, ó. Então, vão lá para o intervalo, toma um cafezinho e a gente volta já. 20 minutos. Beijo.